pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação da Meditação Maravilhoso Deus, dia 27 de março de 2023, e o título vem ali, Busquem o Senhor. E o texto está lá em Amós capítulo 5, verso 6, né? Busque o Senhor e vocês viverão. Eu já tinha falado uma vez na mesma meditação aqui sobre a profecia de Naum. Então eu vou deixar um card aqui para você, acessar esse vídeo também, e o mesmo vídeo eu vou deixar como tela final. Então fique até o final para você assistir esse outro vídeo que falou sobre o livro de Naum também. E agora o autor aqui ele faz outra reflexão sobre esse livro. Na verdade, Naum está dentro entre os profetas menores, né? Por ter um livro ali pequeno na Bíblia, mas é um livro de juízo de Deus, né? Proclamando juízo contra o seu povo por decisões erradas que eles tomaram, tá bom? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o livro de Naum também, tá? Era o 8º século antes de Cristo. E o povo de Deus se dividira em dois. Israel ao norte, que contava com 10 tribos, né? E Judá ao sul, com 2 tribos. Israel havia caído na idolatria, e Deus havia enviado muitos profetas. Sua missão era repreender os pecados e chamá-lo ao arrependimento. Está lá em Amós capítulo 3, verso 7. Mas o povo se recusou. Eles, então, os hebreus, caminhavam a passos largos para a destruição. Deus precisou de um modo mais enérgico para despertá-los, para tirá-los do mau caminho e fazê-los retornar a si. E Deus é sempre um Deus de oportunidade, sempre é o Deus que dá uma segunda chance. Deus nunca proclama o seu juízo sem antes dar chance de arrependimento. Coloque isso na sua mente, tá? Deus sempre é o Deus do perdão e o Deus da segunda chance, tá bom? Primeiro, Deus começa enviando a fome. Lá em Amós capítulo 4, verso 6, Deus começa esse juízo, Depois, ele continua usando a mesma expressão, mas vocês não se converteram a mim. Então, primeiro Deus envia a fome e eles não se convertem a Deus, não se voltem para si. Aliás, só um adendo aqui à meditação, tá? Quando Moisés, é escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão, bem antes, o povo ia tomar a terra e Deus deu algumas instruções para eles, que não era para eles se envolver com a idolatria e nem tomar a cultura e os costumes daqueles povos que eles iam tomar posse da terra prometida. E Deus sempre pedia para destruir tudo. Infelizmente, essas 10 tribos aqui não cumpriram com isso, e se envolveram com a idolatria. E se envolver com a idolatria não era somente adorar imagem e escultura, era muito mais do que isso. Tinha prostituição, promiscuidade e tinha até sacrifício humano. Por isso que Deus pediu para eles ficarem longe disso. Então, quando a gente fala a mensagem de juízo aqui, que Deus foi mandando essas mensagens, não é porque Deus foi simplesmente cruel e severo. É porque Deus queria que eles se arrependessem, tá bom? Então, primeiro Deus manda fome. Eles não se voltam para si. Depois, Deus retém a chuva. Então, eles tinham falta tanto de alimento quanto de água. E o resultado se repetiu. Mas vocês não se converteram a mim. Capítulo 4, agora verso 8. Na sequência, Deus manda juízo de gafanhotos para consumir todas as plantas que sobraram. Então, entrou no resultado de fome e morte muito severo. E eles continuam o mesmo erro da idolatria. E no verso 9 do capítulo 4 também. Mas vocês não se converteram a mim. E Deus continua a insistir. Por último, enviando a peste e também a guerra. E eles não se convertem a Deus, tá? Depois surge um fogo que consumiu alguns deles. Mesmo assim, não se desviaram dos seus maus caminhos, tá bom? Então você pode ler todo o capítulo 4 do verso de Amós, você vê que Deus sempre repete essa expressão, que eles não se converteram, que não se voltaram dos maus caminhos e não se arrependeram dos seus pecados, E a destruição aí já era vista, porque Deus ia acabar proclamando, enfim, o seu juízo, tá bom? Então e por último vem a mensagem prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. E Deus insistiu, busque a mim e vocês viverão. Busque o Senhor e vocês viverão. Busque o bem e não o mal para que vocês vivam. Isso está lá no verso 12, depois no verso 4, 6, por último termina lá no verso 14, tá bom? Quando Deus vê que seus filhos estão andando por caminhos tortuosos, ele não fica de braços cruzados apenas observando. Ele empenha em atraí-los, E eles querem que as pessoas deem meia volta e se arrependam dos seus caminhos. Primeiro ele usa métodos brandos e, se necessário, ele emprega meios mais enérgicos. Ainda assim, é possível desprezar os convites e as repressões e castigos de Deus. E as 10 tribos, enfim, disseram não para Deus.
Por último, elas foram totalmente destruídas, tá bom? Se acabaram e a história deles se acabaram também, tá? Qual que é o apelo nessa meditação de hoje? É o quê? Deus está continuamente agindo para o nosso bem. Hoje, digamos sim a esse apelo. Que Deus realmente trabalhe no seu coração e que ao Deus te convidar para se arrepender, você aceite esse convite de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde e assista a tela final aqui sobre profecia de Naum, tá bom? Foi outro vídeo que a gente já gravou também. Um abraço e até amanhã.